tá? A Pro tá de máscara, porque a Pro já está aqui na escola, tá? Tá bom? Já vamos colocando aí. Então, hoje é a nossa aula, né, do primeiro ano do ensino médio. E nós estamos falando de estética, né? Não sei se vocês se lembram, na última aula a gente continuou falando de estética, e nós estávamos usando o método analógico, né? Então, nós estávamos aprendendo duas coisas. Uma, o que é um ramo da filosofia, aliás, três, né? O que é um ramo da filosofia, o que é o ramo da filosofia da estética e também o método analógico, tá? Hoje a gente vai fixar um pouco mais a questão da arte e os padrões de beleza, tá bom? Então, eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, tá? Vamos lá. Vão falando para mim se vocês estão vendo a tela. Abre o microfone e fala que eu não estou vendo vocês. Sim, sim, dá para ver. Tá bom, muito obrigada, querido. Então, vamos lá. Ó, então, hoje é a quarta aula. Essa semana, eu quero avisar vocês que essa semana vai ter o segundo roteiro de filosofia do segundo bimestre, tá? E eu vou postar no final de semana, aí segunda ou terça-feira já está no blog o segundo roteiro, tanto de filosofia quanto de sociologia, tá bom? Vai estar lá, os roteiros agora são quinzenais. Então, de humanas, a semana que tem história e geografia, não tem filosofia e sociologia. E na outra semana tem sociologia e filosofia, e não tem história e geografia. E assim também acontece com as outras áreas do conhecimento, tá bom? Bom, então hoje é a quarta aula online do segundo bimestre. Os objetos do conhecimento é a questão da arte e da estética. Então, é refletir sobre as coisas materiais, as suas formas e como elas acontecem, tá? Dentro do contexto humano e o que é para nós, né? Como nós percebemos essas questões, que são as questões materiais, né? A habilidade é analisar todos estes objetos que fazem parte da cultura material e imaterial, tá? Então, qual é a relação que existe entre essas duas coisas? E que isso também depende de uma época, assim como nós conversamos a respeito da ética, nós também temos que pensar a questão estética também como fruto de uma época, né? Assim como nós pensamos a ética em comparação à idade moderna e à idade medieval, que a gente fez a analogia. Assim também acontece com a arte, tá? E mais uma vez a dica da professora, né? Não esqueçam que nós temos pessoas que são auditivas, pessoas que são sinestésicas e pessoas que são visuais. E isso é uma coisa que vocês têm que descobrir de vocês mesmos. Então, novamente, professora, eu prefiro ouvir porque eu entendo mais fácil. Então, você é auditivo. Eu tenho que escrever, professora, porque aí eu gravo mais fácil. Então, você é sinestésico. Professora, eu vejo a imagem, eu assisto um filme, eu aprendo melhor. Tá, então você é visual. Ao perceber isso, explorem isso, porque aí vocês vão aprender com mais facilidade. Professora, então, eu não estou conseguindo entender história. Veja um filme sobre um assunto, se você percebe que isso vai fazer com que você entenda. Pega um audiobook, se você percebe que você, ao ouvir, é mais fácil para você entender. Então, explorem o máximo esse estilo com que você aprende, tá bom? Tem mais alguém querendo entrar? Vocês estão vendo aí? Parece que eu ouvi um toque. Bom, continuando então. Não esqueçam, né, que tem o canal da professora, essa aula vai estar lá no canal, então quem perder pode ir lá no meu canal e assistir a aula de hoje, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em estética, aliás, uma das coisas, né, é a questão da arte. O que seria, né? A palavra arte, ela é uma palavra que vem do grego, que significa tekne, né? O que é tekne para o grego? É a técnica de transformar as coisas, né?
É como, por exemplo, você ser um escultor e você transformar uma pedra em uma escultura, né? Você transformar uma pedra em uma outra coisa. Então, ao fazer isso, que é você colocar a sua energia, o seu trabalho naquela pedra, você esculpe, você transforma em outra coisa, seria essa técnica, tá? Então, é a transformação. Então, segundo a Marilene Chauí, por exemplo, a arte, ela engloba qualquer atividade humana, né? A partir do momento que você pegou algo material, transformou de uma coisa, você transformou outra, você está usando a arte, né? E aí vai depender da criação, né? Cada um cria segundo a sua atuação ou desejo. Segundo Deleuze, por exemplo, nós criamos por necessidade, né? Então, por exemplo, o escultor, ele cria, porque ele tem a necessidade de transformar a pedra numa estátua, por exemplo, né? E não precisa ser só a questão da matéria-prima, né? Mas também pode ser como hoje existe a questão da reciclagem. Então, quando você passa pelo processo humano, você está criando arte, tá? Isso é arte. Mas também nós temos que pensar que até a modernidade, e muitas vezes hoje em dia ainda, se pensa que para que nós possamos transformar algo, a gente precisa usar simplesmente a racionalidade, não a verdade. Por quê? Segundo Merleau-Ponty, por exemplo, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Por quê? Porque nós temos que aprender a ver o mundo novamente através da nossa percepção, pelos nossos sentidos. Que seria, originalmente, qual é a primeira impressão que eu tenho sobre algo que não é a racionalidade, mas sim a percepção. Então, a minha primeira impressão através dos meus sentidos, né? Então, seria levar a percepção e os nossos sentidos mais a sério, né? Então, sendo uma questão de perspectiva, né? Então, eu vou desafiar vocês a fazer um teste, tá bom? Depois dessa aula, vocês vão pegar uma fotografia, qualquer fotografia da família de vocês, e vocês vão perguntar para os membros da família de vocês, o que vocês estão vendo nessa foto? E vocês vão perceber que cada um vai ter visto nessa foto algo diferente, dependendo da atenção que você deu àquele objeto naquele momento, né? Então, você perceberá que cada um vai dar atenção a algo diferente. E o mais interessante nesse exercício, que nós vamos fazer agora juntos também, mas depois vocês vão fazer com a família de vocês, neste exercício você pode até mesmo dizer algo sobre a própria pessoa, o estado emocional da pessoa. Depende do jeito com que ela vai expressar aquilo que ela viu naquele objeto, talvez ela expresse também aí algo dela mesma, tá? Por exemplo, então agora eu quero que vocês olhem essa foto. Observe essa imagem que eu estou passando para vocês. Um minutinho. E tentem, sem pensar, só observar. Tá? Agora eu vou parar o compartilhamento da tela. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém pode abrir o microfone, por favor, e dizer se está ouvindo ou não? Sim. Tá. Vocês viram lá a foto? Todo mundo viu? Agora eu quero que vocês escrevam no chat para mim o que, ao olhar a foto pela primeira vez, o que vocês viram? Cada um de vocês vai escrevendo. Por favor, escrevam lá no chat. Vocês lembram da foto ou querem que eu coloque novamente? Porque ninguém está escrevendo? Isso, calma aí, Pro, eu não vi a foto. Peraí, então, eu vou compartilhar a tela novamente, tá bom? Ó. Vou compartilhar de novo a tela aqui. Olha lá a foto, gente. Ó. Estão vendo a foto agora? Agora deu.
Tá, então vai. Mas assim, olha rapidinho, já escreve no chat. Não fica observando muito, não, senão a gente perde aí o nosso exercício. Olha rapidinho, já escreve no chat. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu percebi isso, eu percebi aquilo. Rapidinho. Todo mundo viu? Vou parar o compartilhamento. Muito bem. Quem falou que foto? Arthur, a foto que eu coloquei, você não viu o compartilhamento? Ótimo, maravilha. Ah, tá. Olha que interessante, hein? Muito bem. Agora, gente, eu vou ler as respostas para vocês. Não vou falar o nome, mas vou falar só as respostas para vocês entenderem quando o Merleau-Ponty fala da perspectiva. Olha que interessante, gente. Olha lá. Um viu a unha da mulher. O outro, eu vi as flores atrás. Depois o outro, as flores. Aí depois, olha só, achei belíssimas essas canetas e as flores que tem no fundo. Olha o outro, uma mão segurando as duas canetas. Gente, fascinante. Olha, eu vi as canetas. Gente, eu vou colocar de novo. Eu vou compartilhar de novo a tela, porque isso é fascinante. É fascinante. Olha o que é a perspectiva humana, e quando o Merleau-Ponty fala para nós de que nós temos que levar mais em conta a percepção, ele quer dizer assim, que nem sempre aquilo que é real, ele é o que foi refletido. Quando nós refletimos sobre algo, nós já colocamos a nossa reflexão e o significado que nós damos às coisas mesmas. Quando eu falo as coisas mesmas, é o objeto, aquilo que eu tenho, né? Olha que fascinante, gente. Alguns de vocês colocaram as flores. As flores está do lado direito, lá no canto, quase nem se vê. As canetas que aparecem em primeiro plano é o dedo da moça com a unha. Um só falou da unha. As canetas, um só falou da caneta. E teve mais que falou das flores. E teve um de vocês que ainda falou que belo, que belíssimo, e já colocou um significado. Né? Então, isso quer dizer o quê, gente? Que realmente, muitas vezes, nós temos que levar também, quando nós pensamos em arte, nós temos que pensar na significação da percepção e não só da reflexão. Por isso que a arte, ela tem um modo específico de ver o mundo. A arte, ela vê o mundo não de modo racional, mas de modo perceptivo, né? Porque o artista, ele vê o mundo de modo mais perspectivo, de modo mais, vou colocar entre aspas, sentimental. Ele usa mais, não no sentido do significado do sentimento, mas no sentido dos sentidos mesmo, sentido dos sentidos, né? Então, ele leva mais a questão dos sentidos, que é para ele o mundo, né? Então, passa muito mais pelos sentidos do que pela reflexão. Vocês entenderam a visão de um artista com relação o que você chamaria de artista hoje, né? É a expressão, né? A arte é uma expressão acima de tudo, tá? Apesar dela começar e ter um significado mais ligado ao trabalho, né? O artista também passa, né? O material também passa pelo artista, só que ele vê mais pelo lado dos sentidos, da percepção, do que ele sentiu sobre aquilo, do que, por exemplo, um filósofo, né? O filósofo, ele tem o trabalho também, ele também vai transformar o conhecimento em um conceito, mas ao fazer isso, ele vai usar aquilo que ele tem do modo da sua ocupação, ou da sua profissão, ou do desejo que ele tem de transformar esse conhecimento. Até aí, tudo bem? Deu para entender o que nós fizemos? Podem abrir o microfone e falar. Tudo bem, professora? Sim. Mais ou menos.
Sim, sim. Olha, o que nós estamos vendo, tá? Eu vou fazer para depois a gente passar para o padrão de beleza, né? Acho que sim, muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo, né? O que nós estamos vendo? Primeiro, o ramo da filosofia. Um ramo da filosofia é uma parte da filosofia que é usada, né? Que é especificamente para algo, né? Então, quando eu falo de ética, comportamento humano, regras morais. Quando eu estou falando de estética, eu estou falando da questão material. Como nós vemos os materiais que existem, né? Como nós vemos os materiais que existem. E como nós transformamos a nossa realidade através do nosso trabalho. Então, a estética está sempre ligada à questão material. E aí vem uma outra questão, né? Então, nós vimos que na estética se tem como, por exemplo, saber o que é arte, que eu acabei de falar para vocês, né? A questão da percepção e a questão da racionalidade, como é dentro da arte, né? Como o homem se expressa através da arte, e essa é a primeira parte da estética. E agora nós vamos entrar na questão da beleza, né? Então, não sei como a gente costuma dizer que gosto não se discute, né? Então, isso significa que cada um tem um gosto diferente. Então, como nós podemos ter um padrão de beleza, né? Vou repetir. Interessante como as pessoas dizem que gosto não se discute. Então, o que é feio para mim pode não ser para você. O que é bonito para mim pode não ser para você. Então, cada um tem gostos no senso comum, né? Então, como nós podemos ter um padrão de beleza? E aí, vamos ver o que é um padrão de beleza. Então, vocês perceberam que o ramo da estética, ele está ligado à questão da arte, dessa transformação e a nossa relação com o nosso meio, com o que é material. E agora, nós vamos ver que da arte, a gente precisa pensar também a questão da beleza. O que é beleza, o que é feio? Aí eu vou compartilhar a tela novamente, para a gente pensar. O que vocês têm que entender dessa aula, gente? Vocês têm que entender que dentro da filosofia, nós podemos falar sobre muitas coisas, usando aquelas 3 perguntinhas essenciais. Mas que dentro da filosofia, a gente tem alguns ramos, né? Então, quando eu falo de estética, eu não vou falar de comportamento. Eu vou falar de comportamento, de regras morais, quando eu estiver falando de ética. Quando eu te falar de estética, eu vou pensar na questão do belo, do feio, da arte, da relação do homem com o seu meio e como ele faz, como ele transforma isso, né? Bom, então vamos lá. Cada ramo da filosofia parte de problemas específicos. Vocês lembram das 3 perguntinhas essenciais? O que, por que e como, né? Então ele usa essas 3 perguntinhas essenciais, mas ele recorta da realidade coisas específicas. Então, por exemplo, eu estou falando de estética, eu estou falando do material. Então, eu tenho problemas específicos da estética. Então, na estética, eu vou pensar o que é arte, que nós fizemos agora. Vou pensar, por exemplo, o que é o belo. E dentro do que é belo, o que é beleza, né? E aí, se eu penso no que é beleza, eu tenho que perguntar o que é o belo, né? E se existe um padrão de beleza ou não, né? Porque é o que eu falei antes. Se no senso comum nós dizemos que cada um tem gosto, isso significa que não existe beleza para todos e nem feiura para todos, não é verdade? Então, existe um padrão de beleza. Então, de onde vem esse padrão? Da onde vem aquilo que todo mundo diz que é belo, daquilo que todo mundo diz que é feio, né? E aí vem o conceito de padrão de beleza. Padrão de beleza é um conjunto de características que define uma pessoa, né? Aonde? Para ela mesma? Para o outro? Não, para a sociedade, né? Então, na sociedade, esse padrão, ele define a pessoa como bonita ou feia. Mas isso, gente, depende de uma época. E nós vamos ver isso, eu vou provar isso para vocês quando a gente vê a questão dos padrões de beleza na história. E hoje em dia, nós temos um padrão de beleza que se chama Ideal 3, né? Que eu vou passar para vocês... que é o que está hoje em voga, quer dizer, que
que as pessoas estão achando que é mais belo, por causa de tudo. Então, vamos lá. Gente, olha o padrão de beleza na história. É fascinante, olha, na pré-história. Era assim que eles faziam aquelas estatuetas pequenininhas, que nas escavações se achou, né? Olha aqui o que era a mulher. Ela representava fertilidade. Então, o que aparecia mais aí? Os seios, né? Da mulher, a barriga, o ventre, né? Porque, na verdade, era da onde saíam as pessoas. E o seio, que significa a questão de alimentação, né? Da prole, né? No Renascimento, né? Nós temos aí, olha o padrão, gente. Nós temos aqui, ó, outro padrão de beleza. 1920, aqui é 1880, viu, gente? Está errado, ó. Aqui do Renascimento, eles não colocaram data. Esse 1980 é aqui dessa de baixo, tá bom? O Renascimento, que a gente pode dizer, é 1500, 1600, tá bom? E aí nós temos, ó, século XVIII. Olha, lembra desses vestidos maravilhosos de seda, né? Nós temos aqui na década de 20, olha a diferença da mulher da década de 20. Olha, da década de 50, né? Olha a diferença do padrão de beleza. E hoje, você olha para a década de 20, olha no hoje, 1990, que praticamente continua hoje, a mulher é muito mais despojada, né? A mulher parece que com o tempo ela foi deixando um pouco a questão de como se comportar na sociedade, foi se deixando levar mais para o seu bem-estar do que propriamente por aquilo que os outros iriam pensar, né? Então, hoje, né, essas três aqui são daquele seriado Friends, que eu gosto muito, né? Até aí, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender o que a Pro está falando sobre os padrões de beleza? Alguém pode responder, por favor? Tá tudo bem? Sim, professora. Muito obrigada pela resposta. Vamos lá. E aí, gente, eu coloquei aqui para vocês padrão de beleza atual. Aí, aquilo que eu falei antes, né? Que é o ideal 3 que eles estão falando hoje. Vocês podem concordar ou não, tá? Então, a tendência atual é ter um corpo extremamente esculpido, né? Seco, sem excesso de curvas, né? Levemente molhado, porém considerado lindo e saudável, né? Segundo a maioria das pessoas, essas mensagens estão sendo divulgadas em todos os lugares, como esse padrão ideal 3 aqui, a partir de 2020, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem de vários tipos de mulheres, né? Então, a gente teve um ganho muito grande, né? Que é pensar que hoje nós temos vários padrões de beleza, né? Que o padrão de beleza, ele não está mais no formato do corpo, tanto no formato do corpo, mas está mais ligado ao bem-estar e à saúde, né? Então, já temos aí um ganho, né? Mas aí eu coloco, claro, eu não poderia deixar de colocar uma pergunta aí para vocês pensarem, né? Porque não dá para sair da aula de filosofia sem pensar em algo, levar vocês a um horizonte diferente. Se a beleza é tudo isso que eu disse para vocês e depende de um padrão de uma época, e a feiura? Seria o contrário disso, né? Ser feio, por exemplo, seria ser o quê? Uma pessoa doente? Seria feia, então? Né? Então, eu queria que vocês pensassem a respeito disso. E não existe uma resposta certa ou errada. Seria só para vocês pensarem a respeito disso, tá? E aí eu volto para o Merleau-Ponty, que ele disse, o ser é que exige de nós criação, né? Para que dele tenhamos experiência, né? Tal concepção insinua haver um entrelaçamento entre arte e filosofia. Somente depois do ato criador é que a experiência se torna possível, né? Então, é como se ao criar o homem, ele fosse usando a percepção dele, né? Antigamente, os gregos, eu vou já interrompendo aqui o compartilhamento, né, com vocês. Deixa eu permitir aqui a Bia. Bom dia, Bia. Nós estamos aqui já terminando, né? Já estou indo para o final. Então, os gregos, antigamente, eles diziam, bom dia, Bia.
Eles diziam, depois você vai lá no canal da Pro e assiste a aula novamente, tá bom? E aí, o que acontece? Os gregos diziam que um escultor, por exemplo... Bom dia, tudo bem, meu amor? Tudo bem. E aí, o que acontece? Dizia que o escultor, quando ele pegava uma pedra, aquilo que ele ia esculpir já estava dentro da pedra. Pensa nisso, gente. Imagine, né? Você pegar um caderno, uma folha de caderno, você abre o seu caderno, não tem nada na folha, apenas as linhas, né? E imagine que aquilo que você vai escrever já está nas linhas. É assim era para os gregos, né? Era tudo dado tanto pelos deuses que eles acreditavam que o escultor, ao ir esculpindo, ele ia descobrindo o que existia por trás daquela pedra, né? Por trás daquele material, né? E é bem interessante pensar sobre isso, né? As coisas são o que são, nós descobrimos as coisas ou nós criamos, né? É uma questão para a gente pensar também a respeito da arte, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que existem vários ramos da filosofia e que toda vez que nós temos um ramo específico, nós temos perguntas específicas e temas que devem ser trabalhados somente naquele ramo, né? E que hoje nós estudamos o ramo da estética, que é ligada à questão da forma, né? Que é a questão material. E dentro dessa questão material, nós temos que pensar a questão da beleza e da feiura, e que, assim como a ética, você tem na estética também alguns padrões que são passados de geração em geração, e dependendo da relação do homem com esse material, né? Você vai criando novos padrões de beleza, como a gente viu aí historicamente. Mas que hoje em dia, na filosofia, a gente tem a tendência de ver que a percepção, ela tem que ser levada mais a sério, até por aquele exercício que nós fizemos, que é a perspectiva, né? Cada um de nós vê a coisa, ou tem relação com o fenômeno. O fenômeno é tudo aquilo que está acontecendo na sua frente. Por exemplo, agora, a aula de filosofia é o fenômeno, né? Então, o fenômeno não tem nada de especial. Ele é algo que está acontecendo na frente do sujeito, na frente de vocês. E cada um vai ver esse fenômeno de um modo diferente através da sua percepção, né? Que é o exercício que nós fizemos daquela foto que nós tiramos. Agora eu vou deixar aí para vocês que vocês façam um exercício que a Pro falou para vocês, né? Pega uma foto, qualquer foto da família de vocês, e mostrem para os membros da casa de vocês. Façam isso, né? Fala para eles, o que você está vendo aqui, mãe? E anota. O que você está vendo aqui, pai? E anota. E aí vocês vão pegar essa foto, colocar no caderno de vocês, né? E aí vocês vão escrever embaixo tudo o que eles falaram. Assim como a Pro fez, né? O exercício, vocês vão fazer na casa de vocês. Acabem aqui, já façam e já me manda no privado do WhatsApp, tá? Que aí eu já anoto quem mandou. Combinado assim? Combinado, Arthur? Arthur, combinado? Combinado, Eduardo? Sim, sim, sim. Combinado, Gustavo? Combinado, Rian? Combinado, João? Combinado, Gabriela? Combinado, Isabel? Combinado, Tainara? Bia, você vai precisar ver, tá? Porque nós estávamos vendo a questão da beleza e nós estávamos vendo a questão da perspectiva, tá? Então, esse exercício que eu fiz, você vai fazer e vai mandar para a Pro, tá? Depois você vê a aula lá, tá bom? Então, meus queridos, foi por hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, bom almoço para vocês, tá? E qualquer dúvida, é só ver a aula de novo lá. De nada, meu bem, obrigado. Tá? Tá lá no meu canal, à tarde eu já coloco, tá bom? No canal da Pro.
Tá, Bia? Depois você assiste lá, tá, minha querida? A aula que a Pro vai postar hoje à tarde, tá bom? Beleza, Pro, qual o nome do canal? É Filosofia Nossa de Cada Dia. Aí você vai colocar Dirce Alegrete, que vai aparecer lá o canal. Aí hoje à tarde eu vou postar a aula de hoje, tá bom? Aí você faz o exercício, foi bem legal, tá? Beijinho, meu amor. Até logo para vocês. Tchau, tchau, Bia. Tchau, Tainara. Estou interrompendo a gravação.